Bom dia, estamos aqui hoje quarta-feira para falar sobre o nosso XP Connection, né? Justamente um assunto, uma pauta aí extremamente relevante, que é, após ontem, o S&P, né, a agência de rating Standard & Poor's, reduzir, né, a perspectiva, né, rebaixar a perspectiva para o Brasil de neutro, de estável, né, para negativo. E aí? O Brasil manterá o seu grau de investimento? É sobre isso que a gente vai falar. E também sobre a internacionalização, a diversificação, né, de uma carteira de investimentos, até por conta desse cenário mais desafiador. Eu sou São Plácido, estou aqui com Ricardo Kim. Bom dia, Kim. Bom dia, Celso. Bom dia, pessoal. Isso aí, hoje o assunto vai ser bem interessante, bem recente, né? Já que ontem a gente teve esse evento que o Celso falou. Para comentar um pouco de mercado e o que olhar para frente sobre tudo isso, questão de rating, etc. E também várias dúvidas de internacionalização, como investir lá fora, a gente vai tirar também. Vai ser bem interessante o programa de hoje, mas primeiramente, bom dia para todo mundo. Isso. E aí, Gustavo Cruz, responsável pela apresentação aí. Tudo bom? Tudo bem, bom dia. E o Brasil manterá o seu grau de investimento? É isso que a gente vai ver agora na apresentação, mas mais importante que isso, a gente vai explicar o que significa ter um grau de investimento, né? Boa. Como nós estamos em relação às principais agências de risco e o que pode significar essa perda do grau de investimento, não só para o país, né? Mas a gente vai fazer essa conexão com as empresas, com a bolsa, como é que isso vai, como que o mercado enxerga isso, como que faz essa ligação final. Ótimo, então vamos dar andamento à nossa apresentação para não perder tempo. Vamos certo, lá. Então a apresentação na tela. Primeiro a gente colocou aqui, só um minuto, as principais agências de rating, que são a Fitch, a Standard & Poor's e a Moody's, e como que elas classificam os países, o que significa as notas que a gente vê nos noticiários, atualmente as notas do Brasil. Aqui é o limite entre ter um grau de investimento e ser um país que tem grau de investimento ou que seja um país de especulação. Então o Brasil está a 1 grau do rebaixamento na Standard & Poor's e a 2 graus do limite na Fitch e na Moody's. Basicamente, quanto maior sua nota, mais confiável, mais seguro você pode investir nesse país. Quanto mais para baixo, mais chance ao risco de inadimplência. A gente, por exemplo, teve a Grécia agora teve default, então a Grécia sempre tinha um rating um pouco mais para baixo. A Argentina nem tem, as agências se negam a classificar algumas partes. Quanto mais para baixo o rating então, do país, pior, menos os investidores vão confiar, vão conseguir investir. E também, quanto menor a classificação, menos fundos podem investir, porque diversos fundos ao redor do mundo eles têm como determinação na sua regulamentação, regulamentação própria deles, que tem que investir tanto por cento se o país tiver grau de investimento, se tiver uma nota tanto. Então, é positivo para o país que ele tenha uma nota boa por essas agências. Passando de slide, aqui é a situação do Brasil. A gente colocou alguns países que estão em situações semelhantes, alguns que já perderam grau de investimento mais para baixo e outros que estão em uma situação um pouco parecida em termos de nota, mas que estão com uma perspectiva melhor. Basicamente, o Brasil, além das agências, como eu mostrei aqui, botarem a nota, elas também botam uma perspectiva, ou seja, o que elas estão vendo para frente. Se elas acham que o país está mais para subir de nível ou se está mais para cair de nível de rating nos próximos meses. Com isso, com base na avaliação de diversos pontos, como a situação econômica do país, situação política, o que elas estão vendo nos próximos meses nas principais partes que compõem essa economia do país. Então a gente já tinha 2 agências com uma perspectiva negativa, que era a Moody's e a Fitch, e ontem o que aconteceu foi a S&P também colocar a perspectiva negativa da sua nota ao longo dos próximos meses, a nota brasileira. A diferença é que, como a gente mostrou, o S&P já está no limite, então se cair alguma coisa a mais aqui já sair de grau de investimento para grau especulativo, e as outras agências não. Elas ainda têm um nível para cair antes de cair mais outro para o grau de investimento. Aqui na esquerda a gente tem o CDS. Esse CDS ele justifica uma outra parte que eu comecei aqui na apresentação, que é onde prejudica as empresas brasileiras de fato, né?
quando uma empresa quer captar recursos lá fora, ela geralmente é prejudicada se o país tem um CDS muito elevado. Ou as empresas não conseguem captar com juros baixos, elas captam cada vez com juros mais altos, porque eles olham para o CDS, veem a perspectiva da economia do país, e com um CDS cada vez maior, quanto maior, pior, elas têm umas condições desfavoráveis e acabam sendo punidas pela condição do país. Então isso prejudica a economia como um todo, na medida que as empresas captam menos recursos. A gente colocou só para efeito de comparação que o CDS brasileiro está um pouco superior a de alguns países que não têm grau de investimento, mas de qualquer forma acho que o ponto crucial é esse, que as empresas acabam sendo punidas por terem um CDS maior e captam a condições piores. Aqui na outra tabela a gente colocou o quanto falta, né, do país para ele, quanto ele está distante do limite entre grau de investimento e grau especulativo. Então, quando está em azul é o grau está 1 grau acima do limite, quando está em verde é 2 graus acima, aí em laranja é 1 grau abaixo e em vermelho 2 graus abaixo. A gente então vê que o Brasil tem inclusive um CDS maior de países que já estão em 1 grau abaixo ou até 2 graus abaixo, como o caso da Croácia, mas talvez mais interessante seja comparar com países como a Indonésia, que já tem 1 grau menor, mas ainda tem um CDS menor do que o nosso. Provavelmente, então, o que a gente vai ver nos próximos meses é uma mudança nessas agências aqui. Outro ponto que a gente destaca é que a S&P costuma ser dianteira, costuma tomar ponta e fazer as mudanças antes da Moody's e da Fitch. Então, como ela já está a 1 grau acima do limite, provavelmente quando a gente vai ver nos próximos meses essas mudar aqui. Elas já estão com perspectiva negativa, a Fitch e a Moody's devem virar azul aqui, ou seja, ficar 1 grau apenas acima do limite. A grande questão é se elas vão mudar para 1 grau acima do limite e também manter uma perspectiva negativa, o que seria bem prejudicial para o país. No entanto, também a gente tem que lembrar que dificilmente essas agências ao longo da história elas cortam 2 graus de uma vez ou fazem um movimento tão forte. E as agências elas costumam ser um pouco atrasadas em relação à economia do país, elas costumam olhar para frente, olhar para a perspectiva, elas olham muito para o crescimento do país, para a relação da dívida do país, e isso a gente vê que ontem no comunicado da S&P eles destacaram muito isso, que eles sabiam que o país não ia ter um crescimento, não ia ter crescimento nesse ano, não vem um crescimento significativo para o ano que vem, o que eles consideraram importante foi o impasse político, que vem dificultando ao ajuste fiscal, a realização do ajuste fiscal, que isso sim pode comprometer no longo prazo, e logo eles estão esperando, eles só mudaram a perspectiva, não cortaram o rate, eles estão esperando para ver se até o final do ano, ou até um pouco mais para frente, tem uma posição de melhora, se eles conseguem enxergar um futuro um pouco melhor para essa nota. Por último, a gente colocou só para título de curiosidade outra medida de como medir o grau de especulativo ou o grau de investimento, que é de uma consultoria chama Trending Economics, e ela dá uma proporção de 20% para essas 3 agências que a gente mostrou, a Moody's, a S&P e a Fitch. Ela também leva em conta alguns indicadores econômicos e também como os mercados financeiros estão pontuando esses países. E elas fazem, por meio disso, um cálculo que eles colocam como 50 um nível acima de 50 e abaixo de 55, uma espécie de limbo. Acima de 55, aí sim, um grau de investimento, e abaixo já seria considerado um grau especulativo. Então, com a nota dessas agências, com os mercados financeiros e alguns indicadores econômicos, o Brasil já teria, para essa consultoria, perdido o grau de investimento, já estaria em grau especulativo, com nota 47, similar a diversos outros países, mas isso é importante também para a gente ver que, quando você junta com alguns indicadores econômicos, o país já teria sido punido. E, como a gente destacou, as agências costumam vir depois. A gente pode trazer para a gente já, mas basicamente o que a gente tem na frente é que provavelmente ainda nesse ano a gente deve ter o nosso grau de investimento, o que deve acontecer... Permanecendo o grau de investimento. Isso. A Moody's e a Fitch devem cortar 1 grau e aí sim fica 1 grau acima do limite. E aí no ano que vem fica em aberto, lembrando que a S&P provavelmente vem antes. Março, né? Pode ser uma data
Que ele fez isso esse ano, foi em março, final de março. Geralmente é o primeiro 23 de março. semestre. Isso, primeiro semestre. Enquanto as outras talvez aguardariam um pouco mais, ainda segundo semestre, para tomar sua decisão. Um país é considerado grau especulativo quando duas agências de três rebaixam. Então a gente não perderia talvez no primeiro semestre, porque só a S&P faria. O pessoal já anteciparia, né? Isso. Elas seguem, né? Moody's, Por exemplo, Fitch ontem segue. o CDS... sim. Mas, por exemplo, ontem o CDS do Brasil até terminou em queda, não foi? Tava Então, 299 anteontem e fechou, tava 292 a última vez que eu tinha visto. Isso, então a gente vê que o mercado já antecipa esse movimento das agências. Logo quando ocorreu a mudança na meta fiscal, o CDS do Brasil foi para cima, então já antecipando esse movimento. Basicamente, ele vai antecipar também na medida que se a Fitch fizer esse rebaixamento, ele já deve antecipar que as outras também devem seguir. E aí sim, o Brasil virá grau especulativo novamente, depois de ter virado grau de investimento até um pouco tempo. Boa. Vamos lá, vamos tirar dúvidas, né? Então, como já destacou aí o Gustavo, a gente não acredita, por enquanto, no atual cenário em perda de grau de investimento. Isso vai ser reavaliado no ano que vem. Até o momento, isso é bom para dar um choque aí no governo, né? De que precisa realizar mudanças, né? O cenário aí exige isso. E os próximos 6 meses vão ser cruciais, né? Enfim, a postura do Congresso vai ter que mudar, enfim, ajustes, cortes de despesas, as agências vão ver muito e o S&P está ali para primeiro semestre já mudar o rating, ou manter ou, enfim, se for o caso, até rebaixar para grau especulativo. Então, vamos ver se chega esse choque, tomara que sim, né? Isso aí. Aí sobre ações, pessoal, que já está reclamando, não falaram de nenhum papel, tudo isso, né? Então vamos lá. Vamos começar a falar aqui. Ficar de fora da bolsa ou comprar Ambev, convidado 1409. Na opinião da nossa análise, compraria Itaú no atual cenário. Bateu abaixo de R$29. Impressionante. 7 vezes lucro, Ricardo Kim. Não dá, né? Não dá. Quer dizer, é um dos melhores custos-benefício, risco-retorno da bolsa, bancos hoje, enfim. Se você for ver, até em termos comparativos, tem mais resiliência. Todo mundo já sabe que vai piorar as coisas, mas no comparativo... né? Vai perder o investimento para o país, perde antes, né? Petrobras perde antes. E não acho até também a dificuldade do Brasil perder. Perspectiva ele teve que colocar. Como o cenário macro é pior, eles já baixaram 32 companhias. A perspectiva S&P e bancos, o setor financeiro inteiro entrou. Quanto a bolsa pode cair com a perda do grau de investimento? É difícil dizer. Tá? A bolsa ali, quando bateu 48 mil pontos, começou a ficar atrativo. Até porque o Ricardo Kim fez um estudo legal que era a metodologia da bolsa mudou. Antigamente, né, pessoal, todo mundo lembra, né, mais velho, lembra que telecom era o principal setor na bolsa. Depois passou a ser commodity, junto com real estate, por exemplo. E hoje você tem o setor financeiro como o maior setor da bolsa. E o setor financeiro ele tem múltiplos menores, o que puxa para baixo. Até você poderia explicar essa parte, Kim. Para a gente lembrar, em 2014 a gente teve a mudança da metodologia. Hoje a gente olha, o IBOV é composto basicamente por conta de tamanho, de valor de mercado das empresas. Então, obviamente, bancos, Ambev, etc., ganharam muito espaço no índice. Antigamente, 50% do índice, por exemplo, em 2013, era composto por commodity, siderurgia, construção e utilities, que é basicamente telefonia, elétricas, etc. Então, 50% era isso e 30% só eram bancos, financeiro e consumo e varejo. Agora é totalmente o contrário. 50% é bancos, financeiro, consumo e varejo, que tem um múltiplo maior, se a gente olhar, e commodity, siderurgia, etc., é cerca de 30%. Para ter uma siderurgia era quase 10%, agora é 2%, menos de 2%. E a mesma coisa construção. Então, de fato, mudou um pouco o patamar, mas, de novo, naqueles 12,5%, 13%, 14% que a gente estava vendo, de fato estava caro. Lucro, esse é o número lucro. Preço sobre lucro. Quando bateu 58 mil pontos, estava 14 vezes lucro, extremamente caro a bolsa. Aí chegou a bater 11,70, começou iria até 11, por exemplo, que seria 46 mil pontos, 46.500. Começou a ficar atrativo bolsa, assim. No final... Não é caro, né? Eu diria assim, não é caro. Não é que tá barato, né? Mas também não tá mais caro. Não tá tão caro como antes. O risco de cair ficou bem menor, né? O downside ficou bem menor.
Então, só que a questão pode estar num nível não tão caro, mas pode continuar. E a gente ainda está olhando que tem algum espaço ainda para queda, até olhando em dólar, teria ali uns de 5%, Isso. 10% máximo ali. Óbvio que às vezes não bate, né? Exatamente, mas acho que uma noção de grandeza ali é que a 58 mil pontos, 56 mil pontos a gente achava extremamente caro e agora, de fato, está uma coisa um pouquinho mais razoável frente ao cenário que a gente está passando. Né? Então, assim, tá difícil, nesse patamar, quando ela bateu 48 mil pontos, shortear alguns ativos. Por isso, a pessoa fala, a Petrobras está dando repique, algum motivo? Nada mais porque muita gente estava short, Vale, Petro, Siderurgia, CSN. O que aconteceu ontem para você subir 10%? Não aconteceu nada mudou. Então foi do tipo, cara, preciso zerar meu short. Tá uma situação que pode vir fluxo de novo para o Brasil. Então por isso que Petro hoje volta, não tem nada novo ontem e hoje, mas sim é um cenário de muita gente short. Diferente de bancos que os locais, principalmente, tem o setor, tá? Chegamos ao fundo do poço nos bancos? Itaú, nesse patamar a gente avisou, teríamos sim, a gente recomenda exposição ao ativo. O Vete está perguntando aqui, Pão de Açúcar em resultado péssimo, mas o papel resolveu andar mais 2. Mercado sem lógica um pouco, o resultado veio fraco, ela tinha divulgado a prévia operacional, veio muito fraco, principalmente impactado pela Via Varejo. Se Via Varejo irá bombar mesmo? O Sega está perguntando, a gente ainda é cético com o ativo, né? Não é mais tão caro assim, o ativo cai mais de 50% no ano, mas a gente prefere uma relação risco-retorno, como destacou aqui o Kim, no início, melhor. Não tem muito trigger, né, para Via Varejo, que é eletrônicos, caindo, eletrodomésticos. Para quem vai comprar? No passado teve Copa do Mundo, o pessoal trocou televisão. Esse ano mesmo, se tivesse Copa do Mundo, ninguém ia trocar televisão, não tem a situação. Você até soltou um comentário que televisão caiu 50% no ano contra. Obviamente tem efeito Copa aqui, mas mesmo se expurgar isso aí, a queda com certeza vai ser brusca. A gente não recomenda. A Bolsa volta em 13 mil pontos, em patamar de 2008, em dólar seria isso, 12.700 e alguma coisa. Os gringos podem olhar o Brasil para investir, sim, acho até que antes, 3.679. E o S&P perguntou se a gente olhou VEG, a receita aumentou surpreendentemente para as exportações, mas parece que os custos subiram bastante também. VEG, o resultado, a gente olhou bem por cima, tá? O resultado foi um pouquinho abaixo do que o pessoal esperava, mas lembrando, né, que o preço e até valuation da ação já reflete muito todo esse otimismo com dólar, etc, para a VEG. Hoje ela negocia cerca de 22 vezes preço sobre lucro para esse ano, extremamente alto, sendo que ela ainda tem uma dependência de mercado doméstico e indústria aqui que deve continuar performando mal. Então a gente não gosta de entrar nesse valuation, resultado no final das contas em linha ali, mas precificando muita coisa não vale a pena. O pessoal que tem o papel, fazer uma proteção via derivativos, uma frente aí faz todo sentido. O convidado 7749 está achando que o XP Investimento convidado não é a gente sim, 7749. Se CEMIG recuperar os preços das usinas, né, as usinas, nos preços atuais seria barato sim, só que acho difícil recuperar, o STJ determinou ali, ela perdeu Jaguara, Miranda e São Simão, o que representaria 40% da sua receita com geração de energia. E qual a visão de você? CEMIG a gente não gosta, a gente segue fora do setor elétrico, no setor elétrico só a Taesa, principalmente pelo pagamento de dividendos. Vivo a gente gostou, tá? Resultado veio neutro, mas resultado bom, resultado operacional, principalmente crescimento do market share em pós-pago, que é o que dá mais retorno, que a gente chama de ARPU, né? Receita média por usuário. Ela cresceu, o market share das adições líquidas foi 44% do mercado, ela pegou de pós-pago, e a gente vê isso nas propagandas, né? Ela foca muito mais em propaganda, mostrando um serviço melhor do que a Oi e a TIM, que focam muito mais em eu tenho que ter a base pré-pago, não interessa o número e bons. Vervara a gente falou, Sega, aqui, a gente ainda não recomenda exposição ativa, tem outros ativos com relação risco e retorno, a gente já vem falando isso. O cenário altamente, né, ainda desafiador, bancos é a melhor alternativa de investimentos. Agora, sem falar sobre ações, até queria pode botar aí o logo da XP, por favor, produção, né? Sem falar sobre ações, vocês sabem disso, a gente vem falando sobre a diversificação, né, e internacionalização dos ativos, né? A gente teve o XP Dólar Plus, que acabou tendo pouca adesão, e depois que acabou, o pessoal, eu queria colocar dinheiro. Agora como faz? Agora não faz, né? Senta e chora. Essa é a grande verdade. Então, assim,
A gente vem falando sobre isso, sobre ter uma exposição a dólar, sobre internacionalizar as suas aplicações. Você não vai botar, né, como diria o Warren Buffett, todos os ovos numa cesta só. E aí no país, no Brasil, a gente falou sobre a possibilidade de perda do grau de investimento. A gente vem destacando isso, essa possibilidade existe, apesar de a gente já trabalhar com uma probabilidade abaixo de 50%, então a gente acredita que o grau seja mantido. Mas início do ano que vem e principalmente em março, pode voltar para cá, produção, isso. Aí até gostaria de apresentar aqui a Tatiana Iano, tá certo a pronúncia? Isso aí, Iano. Isso. Ela é gerente da parte jurídica da XP Gestão e também head da parte de compliance da XP Gestão, falei certinho? Certinho. Isso. E ela vai falar para vocês, quer dizer, todo mundo questiona a gente, qual o mínimo para investir? Não tem dinheiro suficiente para internacionalizar. Vocês falam disso aí, não tem como colocar dinheiro, não dá, vocês lançam fundo capital protegido e aí o dinheiro fica preso, eu tenho pouco dinheiro, tudo isso. Então a gente está aqui, ela está aqui hoje para tirar as dúvidas jurídicas e que vão ter mudanças na regra, aplicação e vai beneficiar todos vocês. Só para colocar no contexto, até um convidado tinha falado, nossa, eles falam só notícia, má notícia, etc. Mas basicamente a gente só está relatando um pouco do que está acontecendo aqui, não tem como esconder, a gente tenta ser realista, mas mais que isso, a gente mostra o panorama e tenta sugerir alguma coisa que faça sentido em termos de investimento. A gente passa a informação e mostra uma coisa prática. E é justamente isso que a gente está fazendo. Quer dizer, numa economia que hoje deve cair seus 2% PIB para esse ano, focos já, e a maioria dos investidores já olhando estabilidade ou até queda para o ano que vem, nada mais justo do que você fazer uma diversificação internacional. E nesse sentido, a gente está bem curioso para entender mais, né, dessas mudanças e como que vai facilitar para a gente investir lá fora. Isso. Aí, obrigado pela participação. Ela vai começar. Enviem dúvidas sobre internacionalização, toda a parte jurídica, mas ela vai explicar, gente. Obrigado pela participação. Eu que agradeço. Vou falar, bom, vocês devem até advogado falando, vou tentar falar de uma maneira realmente não fique voltado para o juridiquês. Boa tarde a todos. Bom, a partir de 1º de outubro, agora de 2015, vai entrar em vigor a instrução CVM 555. Essa instrução ela veio para substituir a atual 409, né? Que é a instrução que rege todos os fundos de investimento. Bom, o que acontece? O que tem de bom para vocês, né? O investidor, em geral, ele hoje, na 409, ele tem diversas restrições, digamos, em poder alocar, em questões de ser qualificado ou não. Enfim, qualificado, vocês sabem muito bem que é aquele investidor que tem mais de 300 mil, o super qualificado é aquele investidor que tem mais de 1 milhão. E com a norma nova, muito embora tenha aumentado esse sarrafo, ou seja, com a norma nova, o investidor em geral tem que comprovar R$1 milhão e o profissional que mudou de nome, né, vai ter que comprovar aí R$10 milhões. Mas muito embora tenha aumentado esse sarrafo, por um outro lado, ficou melhor porque não existe mais obrigação de ticket mínimo, ou seja, você quando inicia um fundo, você não precisa iniciar com 1 milhão, 300 mil, 100 mil, isso tudo, a CVM, ela baixou o sarrafo nesse sentido, então você pode começar a investir com valores muito menores, dependendo da política de investimento do fundo, né? E com essa boa notícia, o que veio junto? Veio a boa notícia de que o investidor também pode ter maior exposição em investimento no exterior, tá? Todos os percentuais dentro dos fundos mudaram, dobraram. O que é isso? Se você num fundo de investimento, você tinha ali uma possibilidade de 10% em ativos no exterior, com a norma nova, que entra em vigor agora em outubro, você passa a ter a 20%. E aquele que tinha 20% passa a ter 40%. E tem uma nova categoria que vai ter 100%, desde que seja qualificado, ou seja, na norma nova com R$1 milhão, ele vai poder ter até 100% de exposição no exterior via fundo de investimento. Bom, além disso também, aquele investidor que quer, por exemplo, ter acesso, tá, às ações americanas. Hoje, na norma atual, só o investidor qualificado, ou seja, aquele que tem mais de 300 mil, ele pode acessar um fundo de BDR nível 1 que compra essas ações, né, americanas, o que realmente restringe aquele investidor em geral, né? E agora com a 555 que vai entrar em vigor em outubro, esse investidor
ele pode comprar o fundo de BDR nível 1, ou seja, ter ali a aquisição de ações americanas sem ser qualificado. Então, qualquer valor que você tenha, um investidor comum, um mediano, né? Ele pode ter acesso a essa exposição de ações americanas. Então, realmente a norma veio para ajudar o brasileiro aí que está querendo diversificar, né? A gente, o jurídico em si que vê essa estrutura, muita gente tem medo, né? Poxa, eu vou investir, como que eu invisto? É muito simples. Você pode investir via fundo de investimento no Brasil. Esse fundo de investimento, ele compra cotas de fundo de investimento lá fora. E isso é tudo super regulado. Existe a figura do administrador, que é o responsável legal por esses fundos. Então, assim, realmente, aquele investidor que tem medo, poxa, vou botar dinheiro ali, o que vai acontecer? Está indo lá para fora, é ilegal? Não, é tudo realmente bem regularizado, não tem que ter esse tipo de receio. E, lógico, quem tiver algum advogado para auxiliar, ótimo, mas tem aqui o nosso corpo jurídico que realmente presta atenção e toma conta do investidor nesse sentido. Tem uma pergunta interessante aqui da Roberta Mesquita. Ela falou, primeiro, como comprovar 300 mil ou 1 milhão? E qual é a vantagem de ser investidor qualificado do ponto de vista de quem investe individualmente e não através de fundos? Depois ela fez uma outra pergunta também. Tá, vamos lá. Como é que ela comprova? Como é que ela comprova? A CVM, ela não disse exatamente como que se comprova. Então, assim, cabe ao administrador ou distribuidor, aquele que tem um relacionamento com o cliente, fazer lá no seu Know Your Client, na ficha de cadastro em si, verificar, assim, você tem algum, sei lá, um informe de rendimento? Hoje em dia, o que funciona é a própria declaração do investidor, né? E ele assina um termo e ele se responsabiliza. Se ele não estiver falando com a verdade, ele se responsabiliza. Na questão da norma nova, como é que você vai comprovar esse 1 milhão? Também a CVM não veio dizendo exatamente como se comprova. Então, volta essa questão do termo. Aquele que tiver com contato com o cliente vai ter que realmente pedir que ele assine lá aquele termo. Mas é 1 milhão em investimentos, 300 mil em investimentos ou em patrimônio? Em investimentos financeiros, tá? Isso é uma boa pergunta. Porque os caras têm 3 milhões em imóvel, mas não tem investimento. Exatamente. A gente queria, o corpo jurídico, quando a gente foi discutir essa instrução nova lá, enfim, a Ambima se reuniu, alguns players de mercado, a gente quis implementar isso. Poxa, por quê? 1 milhão é muito dinheiro, ainda mais no cenário nacional, né? E a CVM falou, não, eu não quero aquele investidor, não serve para mim aquele que tem 5 milhões em imóveis, eu quero que ele comprove que tenha 1 milhão em aplicações financeiras. Então, realmente, ela entende que seria uma forma de proteger o investidor, e aquele que tem essa aplicação financeira teria ali um melhor conhecimento e aí não ficaria tão exposto a perdas. Todo o entendimento do regulador, né, de realmente proteger o investidor. E se teve uma outra pergunta aqui, como é que é em relação, né, à declaração de impostos lá fora? É necessário ou o administrador se encarrega? Se for fundo, o administrador se encarrega, né? Porque acontece, quando é fundo de investimento, se você aplicar aqui no Brasil, né, e esse fundo comprar cotas lá fora, o administrador, ele quando já paga ao investidor, ele já faz a retenção do imposto de renda. Então, assim, você vai receber depois, no final, lógico, um informe e já é tudo retido na fonte. Então, é muito prático, é simples. Você não fica quebrando dor de cabeça lá em abril, março, né, para poder declarar. Você vai receber lá do administrador o informe e isso já lá pelo próprio administrador, já é retido na própria fonte. Você sabe em ações como é que isso é? Comprar ações diretamente? Porque o que acontece? Vamos lá, fazer propaganda um pouco da XP Gestão, né? A gente, como tem na nossa plataforma fundos de investimento, a gente sempre recomenda e aconselha que seja via fundo de investimento. Então, assim, até por questões o investidor se sentir mais seguro por estar protegido por um gestor profissional. Então, assim, realmente o nosso viés é bem de fundo de investimento. Essa pergunta até posso responder, mas fica aí o meu viés para aplicar via fundo. Até pelo know-how, né, da pessoa física, né? Como é que ela conhece uma ação lá fora? Tem uma equipe por trás no fundo de investimento fazendo a gestão e mais a questão jurídica também. Então, não tem um porquê. Enfim, obviamente, se você tiver necessidades específicas, tudo bem, mas no investidor em geral não faz tanto sentido, né? Ele perguntou se foi em relação às ações, não aos fundos, como é que ficaria
essa declaração de imposto de renda, né? Se ele comprou ações, como é que ele apura o ganho de capital, a perda de capital, se for no imposto de renda na Aí folha? eu vou te falar, eu aconselharia ele procurar um contador, porque realmente quando você compra ação diretamente, você realmente tem que ver a questão do dividendo, você vai pagar a tributação em cima do dividendo. Então, eu aconselho, isso não é nem muito jurídico, é mais contábil mesmo. Então, realmente, se for chegar nesse nível, eu sugeriria procurar um E tudo contador. assim depende, né, do tamanho do investidor. Nós temos nossa área de private aqui, nós temos escritório em Miami, em Nova York, e aí, dependendo do investimento, se você entra na linha private de investimentos, é óbvio que ele vai te auxiliar com o imposto de renda. Isso aí, tudo depende do tamanho. Ah, comprei 5 mil reais. Aí não. Mas você tem um volume para investir lá fora, ou mesmo aqui na XP, óbvio que a gente vai te ajudar nesse sentido da parte private, né? E até olhando para frente, então, o que a gente quer passar, na verdade, é que o acesso vai ser muito mais fácil, né, para esses fundos e também a oferta, porque imagino que os gestores com essa nova regra vão abrir cada vez mais fundos, diversificar, etc. Então, é isso que a gente quer passar, né? E assim, eu acho que o cenário atual, vamos lá, novamente, eu sou advogada, mas a gente sabe que o cenário atual é você realmente ter, diversificar, você realmente ter, e dado que a própria norma, o regulador, ele deu essa possibilidade de você ter mais ativos e mais exposição no exterior, por que não? E a gente está vendo realmente subida do dólar aí, a tendência eu como leiga, como advogada leiga, eu acho uma ótima oportunidade. Não, a gente sempre está batendo nessa tecla de diversificar. Exatamente. A gente falou de dólar no início do mês, olha o que aconteceu com o dólar. Tinha produto para isso e acabou que poucas pessoas entraram, teve um volume muito abaixo do que a gente imaginava. A diversificação, tem 2 fundos aí, né, no mercado brasileiro que investem lá fora e eles mesmo têm uma rentabilidade de 15% ao ano, né? Muito porque compraram ações, diversificaram. Compraram, deixaram o caixa passando em dólar e investiram também em ativos lá fora. Eles mudaram a regra do fundo para poder comprar um percentual dos seus fundos, viraram long buys, para poder justamente comprarem ativos lá fora. E esses fundos de BDR, então, de uma maneira simples, antes só qualificado poderia investir e agora assim, qualquer investidor pode, dependendo do mínimo do fundo, que é uma questão específica, investir em fundo BDR. Tem um fundo na plataforma, né, da XP Gestão? Nós temos na XP Gestão, sim. Então, até outubro continua a norma 409, ou seja, só quem tem 300 mil para cima que pode comprar cotas de fundo de BDR nível 1. A partir de 1º de outubro de 2015, qualquer investidor, não precisa ter valor mínimo, qualquer investidor ele pode comprar fundos de investimento de BDR nível 1. Lógico, observando a política de investimento, né, ele tem que ter realmente esse cuidado, mas vai aumentar assim, de forma muito positiva para o investidor que ele não tinha acesso né, a esse tipo de produto. E você vê várias ações americanas, Google, Apple, que realmente estão bombando aí fora e ele não tinha acesso a isso. E, poxa, é bacana. Tinha gente que se aventurava na física, né, às vezes. Então, assim, você com o auxílio de um gestor profissional, uma área toda de análise, né, de análise fundamentalista, etc., ficou muito mais seguro para o investidor. Com certeza. A Roberta Mesquita está aqui insistindo. Você não respondeu a minha segunda pergunta. Roberta, desculpa, vamos lá. Eu nem perguntei até, porque eu achei até que já foi explicado, mas vamos lá. Que seria, né, a discussão aqui de que como é que é na prática o carimbo, o registro, certificado de investidor qualificado? Como as corretoras do mercado identificam que é um investidor qualificado? Foi isso que você até respondeu, né? Que ele informa para você. Ele informa, né? Ele declara. Então, assim, é muito realmente... Confiança, você não né? faz uma investigação, né? Muitas vezes, você pode até pedir o informe de rendimentos, né? O imposto de renda, mas isso não está na norma. A CVM ela não diz como você comprova isso. Não vai ficar muito a critério do distribuidor ou daquele administrador que tem contato com o cliente. Sim. Não existe realmente uma regra. Cada um vai tomar uma decisão que acha que vai fazer pesquisa, vai pedir extrato bancário, mas o cliente pode também não querer dar. Não quero dar meu imposto de renda, não quero. O que funciona hoje, e que a gente entende que tem validade jurídica, é a declaração dele num termo e funciona bem.
Ótimo. Então, assim, eu queria só que você passasse, a gente está agora com o tempo estourado, falta 1 minuto para a gente encerrar, as principais considerações e também contatos, se você quiser passar da XP Gestão, Claro. de fundos, para tirar dúvidas também, tudo isso de mudanças aqui. Perfeito. Bom, vocês tiverem dúvidas ainda, querem passar para a gente tem um e-mail que é ri@xpgestão.com.br. O gestão é sem o tio, né? A gente vai ter o prazer de responder qualquer dúvida que vocês tiverem. A gente está vendo a instrução CVM 555 de forma muito positiva, tá? Ela veio, o mercado realmente lutou muito por essa norma na época de audiência pública, ela veio para ajudar o investidor, então tem muita transparência, realmente veio para auxiliar o investidor a saber mais aquilo que ele está investindo e com quem. Então acho que isso só veio a agregar. Sim. E eu agradeço aí mais uma vez pelo convite. Estou aí aberta a perguntas, fiquem à vontade. Isso, a gente agradece a participação da Tatiana. A gente vem informando isso, a importância em diversificar investimentos e agora aproveita essa oportunidade. Antes você tinha um mínimo, agora não existe esse mínimo. Mais acesso a fundos, a ações, então vale a pena questionar. Se você é via assessor, você pode questionar seu assessor. Se não, no próprio, aqui quem ainda não abriu conta, quer investir com eles, aqui embaixo no site, vocês têm aqui no site, no portal da Infomoney, também essa facilidade. Então diversifiquem o seu portfólio, a sua carteira de investimento. A gente vai ficando por aqui e agradece a presença e a audiência de todos. Amanhã quem volta no mesmo horário é o Ricardo Kim com Batalha do Século, ele e o Rafael Figueiredo. Eu só volto na sexta-feira com o XP Connection. Isso aí, pessoal. Obrigado. Até amanhã e boa tarde para todo mundo. Tchau, tchau.